Senhor Grinch. Meus amores, então vou começar limpando o rosto como sempre. E aí eu misturei uma tinta verde escuro com amarelo para dar esse tom de verde, tá? Esse verde meio abacate. E com o pincel kabuki eu vou dando batidinhas por todo o rosto. Agora eu vou corrigir as minhas sobrancelhas e eu vou puxando ela para cima no comecinho, como se fosse pequenos pelinhos. E aí depois, no meio da sobrancelha, eu vou fazendo esses risquinhos em cor preta, tá? Pra destacar bem, como se fosse tipo uma arvorezinha de Natal, sabe? Um cone. Acho que vocês vão entender olhando melhor do que eu tentando explicar aqui. Agora eu venho com uma tinta branca, tinta facial, e eu vou fazendo esses pelinhos na mesma direção que eu fiz os pelinhos em preto, para dar uma realidade maior, né? Uma luz para esses pelinhos, como se a gente estivesse passando iluminador e contorno, sabe? Eu vou pegar uma sombra verde escura e eu vou fazer esse risquinho no meio da minha testa e vou pegar um pincel mais durinho de aplicar sombra e vou fazer esse desenho como se fosse o músculo do rosto, sabe? É mais fácil do que parece, gente. Vocês vão carimbar o pincel e puxar ele. E vocês vão marcar a cerda do pincel. Agora eu venho com uma sombra amarela pra gente fazer a luz do rosto, tá? Então, entre esse músculo que eu fiz na testa, né, que é uma expressão na realidade, eu vou passar esse amarelo como se eu estivesse iluminando pra trazer essa parte pra frente. E aí eu vou fechar esse 11 que a gente tem no meio da testa entre a sobrancelha. E aí eu vou esfumando e intensificando essa cor, tanto com o preto quanto com o verde, que tá mais para um azul, mas é verde, tá, gente? Porque quanto mais cor escura você coloca nessas expressões que a gente está criando e esfuma, mais realidade e profundidade isso vai passar, tá? Então, a mesma cor que eu usei para fazer toda essa marca de expressão, eu vou pintar a minha sobrancelha com a sombra, só para parecer uma coisa só. E aí eu venho com mais um pouco de branco e um pouco de preto e vou arrumando bem bonitinho esses tracinhos, porque é aquela sobrancelha levantadinha do Grinch, sabe? Gostei bastante do resultado. Com o restinho de tinta que a gente passou no rosto, ficou no pincel, eu vou passar na minha pálpebra móvel e vou fazer um esfumado marrom, bem assim, meia boca, pra gente começar a dar profundidade nesses olhos e em seguida eu venho com o preto intensificando. Não precisa ficar super pretão, mas ali um pretinho para dar uma dramatização a mais. E aí eu ilumino o cantinho dos olhos para dar um charme, passo um lápis preto bem cremoso e esfumo bem. E eu venho passando máscara de cílios e eu vou colocar um tufinho de cílios postiço nos cantinhos externos dos meus dois olhos e também na parte de baixo dos olhos, porque o Grinch, ele tem esses cílios externos bem longo, então eu achei que deu um resultado muito parecido com o olhar do Grinch. Aí agora eu vou fazer esse narizinho, que é um narizinho de ursinho, um narizinho de rena, que é bem característico, né, nas maquiagens de carnaval ou de Halloween, e venho pintando esse narizinho dentro de marrom, fiz com um lápis preto, né, esfumei, pintei de marrom e no meio eu coloco uma sombra cintilante para trazer esse nariz para frente. Agora eu vou marcar o arco do cupido com uma sombrinha verde, vou fazer esse tracinho e por cima eu vou usar um delineador líquido para fazer um tracinho preto, mas isso é só uma base por enquanto. Agora vamos para a parte mais legal da maquiagem. Eu vou fazer esses 3 risquinhos em cima do meu nariz, como se eu estivesse demarcando o meu ossinho do nariz. E para fazer aquela risada que o Grinch tem, né, a marca de expressão, vocês vão fazer exatamente como eu tô fazendo no vídeo, gente. Eu não sei explicar qual é o movimento que vocês vão fazer, mas na verdade vocês descem e viram. É mais fácil vocês verem. Para fazer essa marca de como se a bochecha estivesse levantando. Entenderam mais ou menos? Mas com certeza vocês olhando aí, vocês vão conseguir fazer bem melhor do que a minha explicação falada, certo? E aí, depois que eu fizer essas demarcações, eu vou começar a dar profundidade, tanto com o verde mais escuro, quanto com o preto. E a profundidade, geralmente, é só nessa bolinha, sabe? Nessa demarcação mais alta da bochecha, para parecer que a bochecha tá para cima. E eu vou usando o verde e o preto para fazer isso.
Depois eu venho com o branco para dar luminosidade e parecer isso o mais real possível. Então eu vou iluminando várias partes dessas demarcações pelo rosto, para fazer esse jogo de luz e sombra e parecer o mais perto do desenho ou do filme possível. E eu gostei muito, muito, muito do resultado, gente. Sério, eu gostei demais. Eu tô olhando toda hora pra cima porque eu tô com uma inspiração, que foi a Nick Tutorials. Mas eu vou deixar o vídeo dela linkado aqui no box de informações para vocês verem depois, tá? E agora eu sujo a parte superior dos meus lábios com a tinta facial verde e eu usei 3 tons de batom para deixar esse rosadinho meio chiclete nos lábios inferiores. Aí você escolhe o batom que você achar mais aproximado desse tom, tá? E agora eu venho dando um acabamento mais especial nesse tracinho preto que a gente tinha feito com delineador. Eu começo a deixar ele um pouco mais triangular e começo a deixar ele mais grossinho, parecendo um focinho mesmo, tá? E aí eu pinto todo o meu colo com essa tinta e, meus amores, este é o resultado final da maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar um joinha no vídeo pra mim e se inscrever aqui no canal que ainda vai ter muita maquiagem de Halloween, viu? Um beijo e até a próxima! Mal, Senhor Grinch, sua cara me arrepia. É macio como um cacto.